Amém, irmãos? Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia do juízo, do julgamento. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a parábola da rede, uma parábola bastante conhecida. Nesta parábola, o Senhor Jesus ele faz uma associação, ele compara uma rede lançada ao mar com o dia do juízo, do julgamento, onde ele diz que nessa rede traria toda a qualidade de peixes, aonde os bons ele recolhe para o cesto, porém os ruins ele lança fora. Mas guarde algo, irmãos, todos nós, todos, sem exceção, vão passar por esse grande dia. Dia este que vai ser feita a diferença na vida daquele que serve o verdadeiro Deus para aquele que não serve. Dia esse que vai fazer a diferença na vida daquele que seguiu o evangelho genuíno e verdadeiro, que perdeu a tua vida por amor ao evangelho. E graças a Deus que esse dia vai chegar, para que nós possamos desfrutar do reino. Amém? Glórias a Deus. Mateus 13, do 47 ao 50, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Mas para nós começarmos a entender um pouquinho dessa parábola, irmãos, eu quero lembrar vocês do que Jesus disse em Mateus 4,19 aos seus discípulos. Ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Amém? Lembra quando a gente foi adentrar no Santo Monte que eu falei, vamos entrar como discípulos de Cristo? Então o Senhor Jesus, ele quer o quê? Que nós sejamos pescadores de homens, pescadores de almas. Tudo isso, irmãos, para ajudar a se cumprir o que está na parábola da rede, porque alguém tem que lançar a rede e puxar. Mas vamos entender alguns cenários nesta parábola. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, onde apanha toda a qualidade de peixes. Primeiro, o cenário do mar. O que representa o mar? O mar, irmãos, representa este mundo caído, dominado pelo diabo e seus anjos e todo o colorido que existe no mundo. Então o mar é esse mundão onde os discípulos têm que jogar a rede. Por isso que diz lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Já ouviram aquela frase? O mundo jaz do maligno? Então o mar é este mundo que jaz do maligno. Outro cenário que nós temos que entender, os peixes. Os peixes, irmãos, simbolizam a raça humana, os homens e as mulheres desse mundo. Nós também somos peixes. É lógico que nós temos que lutar para que nós sejamos escolhidos para os cestos e não lançados fora. Outro cenário que nós temos que entender, o que é a rede? A rede, irmãos, simboliza o Evangelho, a palavra de Deus, que é lançada a todos para a salvação dos homens, para a salvação das nossas almas. Irmãos, mas notem que a parábola cita que nesta rede vai pegar toda qualidade de peixes. O que a gente subentende? Que nesta rede vai ter peixes bons, mas também vai ter peixes ruins. Os peixes bons vão ser representados por aqueles cristãos que ouviram, praticaram, obedeceram, encheram suas botijas de azeite, encheram suas botijas da palavra de Deus. Aqueles cristãos, irmãos, resumindo, que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Os peixes ruins, irmãos, vão ser representados por aqueles que
ou ouviram a palavra e não praticaram, não a seguiram, ou às vezes não quiseram nem ouvir a palavra, rejeitaram a palavra, ou seja, não encheram suas botijas. Em outras palavras, não possuem o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Com isso, irmãos, nós aprendemos então que essa rede, ela é lançada a todos. O Evangelho vai ser lançado a todos. A ponto de o discípulo, o pescador, no momento da pesca, ele não pode escolher qual peixe ele deve pescar. Não tem como escolher. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, ó, vinde como estás. Então você não pode escolher, eu quero pegar esse peixe bom, mas o ruim eu não quero. Por isso que ele fala, vinde como estás. O que ele está querendo dizer com isso de pegar tanto os peixes bons como os peixes ruins? São as diferentes condições que as pessoas vão se achegarem a nós. São as diferentes condições que os corações das pessoas vão estar quando se achegarem a nós. Alguns mais receptivos, outros menos. Alguns mais aquebrantados, outros menos. Como foi falado, alguns vêm sofrido porque vêm com aquela bagagem toda errada e fala, meu Deus, eu não acredito. Mas por mais que a palavra confronte, irmãos, esse coração tem que ser quebrantado, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados quebrantados de coração. Glórias a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O que quer dizer com mansos? É aquele que por mais que a palavra doa, você recebe, você procura praticar. Não é manso, ele é bonzinho, não. Manso é aquele que recebe a palavra de Deus, por mais que ela doa, que está em não conformidade com tudo que ela viveu até hoje, mas ela recebe de bom grado. Glória a Deus. Como diz lá em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então ele fala, vem do jeito que você está, que você vai sair daqui com um jugo suave, um fardo leve. Irmãos, de semelhante modo, nós que entramos aqui hoje como os discípulos de Cristo, nós não podemos escolher a quem o Evangelho deve ser apregoado. Da mesma maneira como um pescador, quando vai pescar, não pode escolher o peixe, qual que ele quer pegar e qual que ele não quer. Nós, como pescadores de homens, nós não podemos escolher a quem deve ser apregoado, porque o Senhor Jesus não faz acepção, não faz discriminação de nada e nem ninguém. Por isso que está escrito em Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Prega o Evangelho. Aquele que crê no Filho e for batizado será salvo. Amém, irmãos? Com isso, irmão, nós podemos dizer que todo mundo vai passar por esse processo de ser pescado um dia. A maior prova disso é que hoje nós estamos aqui. Alguém lançou a rede e nos pescou. Às vezes quem te pescou é a pessoa que está do teu lado, que te fez um convite, que te apresentou. Mas você pode ter certeza, alguém te pescou. Então todo mundo vai passar por esse processo de ser pescado um dia. Mas a grande pergunta da noite de hoje é, como fazer para quando nós sermos pescados, irmãos, nós nos tornarmos um escolhido para estar dentro do cesto e não sermos lançados fora. Glórias a Deus. Um versículo bastante conhecido e objetivo. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ei, o reino dos céus é conquistado à força, mas não é força do braço, não, é força de esforço. Se esforça para colocar em prática tudo que é aprendido aqui. No último culto a gente aprendeu qual que é a melhor oferta para o Senhor Jesus. Se esforce para dar a melhor oferta. A Bíblia diz que nós temos que exercer o amor. Se esforça para exercer o amor. Glórias a Deus.
A Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, a 7ª abomina, que é criar contenda entre os irmãos. Se esforce para não criar contenda entre irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos santificados pela palavra e pela oração. Então você vem aqui ouvir a palavra, será que você vem aqui fazer uma oração? Ah, eu não posso vir porque naquele dia eu tenho compromisso. Ora na tua casa. Se esforça, porque se você não tiver oração, só a palavra não basta. Você é santificado pela palavra e pela oração. Glórias a Deus. Tem tanta coisa para nós se esforçarmos para o reino, irmãos. Mas não é esforço da boca para fora, não. Sabe aquela história, estou melhorando, estou fazendo agora. Não, pode enganar eu, pode enganar qualquer um que está aqui. Mas o Senhor Jesus conhece o esforço de cada um aqui presente. Glória a Deus. Está fazendo um pouquinho de frio, eu não vou hoje. Se esforça. Glórias a Deus. Amém, irmãos? O grande problema, irmãos, é que tem muitas pessoas se esforçando para servir a outros deuses, como a gente falou aqui, para servir as demais coisas. Pessoas se esforçando para conquistar bens materiais na terra. Pessoas se esforçando para seguir o que homens falam e não o que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Ei, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Glórias a Deus. Se esforça pela justiça, pela paz e pela alegria no Espírito. Como a gente já falou aqui, busca o reino. Depois que você buscou o reino, a cura vem. Depois que você buscou o reino, a porta se abre. Mas ele sabe, rabaricanta, sabaricanta, quando você está buscando o reino em primeiro lugar. Glórias a Deus. Amém? Portanto, irmãos, nós podemos também dizer que nem todo mundo que foi pescado, ou seja, nem todo mundo que se encontra dentro de uma denominação, de uma igreja, de uma congregação, estão salvos. Glória a Deus. Olha essas 2 observações que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, a igreja, a rede que me pescou, tem a verdadeira palavra? Glória a Deus. Porque imagina se você for pescado por uma rede que não tem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Qual a chance de você ser salvo? A segunda observação, a rede que me pescou tem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Mas eu quero praticar e exercer o verdadeiro evangelho? Aí entra o esforça-te, aí entra o livre-arbítrio na vida das pessoas. Por isso que a gente fala que nem todo mundo que está dentro de uma igreja está salvo. Primeiro, a igreja tem o evangelho. Segundo, se ela tem, eu quero praticar e obedecer. Glórias a Deus. Irmãos, em Mateus 22:4 diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabe o que ele está falando? A rede vai pegar um monte de peixe, mas os que eu vou colocar dentro do cesto são poucos. Glórias a Deus. Ou porque essa rede não tem o verdadeiro evangelho, ou porque essa pessoa rejeitou o verdadeiro evangelho. E às vezes, irmãos, a gente rejeita também, como a gente falou, porque depende de como está o coração daquela pessoa naquele momento. Tem pessoas que podem se achegar, você já pode dar uma comida mais forte, vamos dizer assim. Mas tem vaso, irmãos, que vem com toda aquela doutrina do passado que você primeiro tem que quebrar ele e fazer um vaso novo. Tem até um louvor que fala assim, né? Glória a Deus. Faça-me um vaso novo, porque a terra não está preparada ainda para receber a boa semente. Olha o que diz essas parábolas em Mateus 13, do 3 a 8. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Irmão, esses aqui são aqueles que ouviram a palavra de Deus e não entenderam nada. Aí o maligno vem e rouba o que foi semeado no coração. Aí ele continua assim: a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Esses aqui, irmãos, são aqueles que logo recebem com alegria a palavra de Deus. Mas quando chega algum tipo de angústia, uma perseguição por causa do evangelho, também deixa a boa semente ir embora. Ele diz assim: a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Esses até ouviram a palavra de Deus,
mas por causa das riquezas desse mundo, das preocupações do mundo, sufocam e também deixam a boa semente embora. Mas aí, irmãos, diz lá, e a outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esses aqui, irmãos, são aqueles que ouviram, compreenderam, praticaram. Glórias a Deus. Então, irmãos, a gente pode estar aqui na posição de um infrutífero ou na posição daqueles que deem. Mas por que eu estou falando isso? Porque o coração, para receber a boa palavra, como a gente falou, quando você é pescado, você tem que ter um coração quebrantado. Então a terra tem que estar boa, porque depende da terra que você joga a semente, não vai dar frutos, irmãos. Amém? Irmãos, diante de todo esse cenário, o Senhor Jesus disse assim, ó, de tudo isso que nós falamos: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos seriam abreviados aqueles dias. Glórias a Deus. Como a gente falou, irmãos, primeiramente, avalie a rede que te pescou. Olha se o que é apregoado está de acordo com a palavra. Porque quando ele diz, irmãos, que se não abreviasse os tempos, vocês têm ideia disso? Nenhuma carne, é ninguém. Nem nós aqui, se ele não abreviar o tempo, nós seríamos salvos. É Bíblia, está escrito isso. Mas sabe por que isso, irmãos? Por se multiplicar a iniquidade e o amor ao dinheiro na vida daqueles que se dizem cristãos. As pessoas ensinando o errado, falando o que é certo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz é coisa profunda. Quantos aprendendo errado, achando que está aprendendo certo? Quantos correndo atrás só das conquistas desse mundo, que é o amor ao dinheiro, irmãos? Portanto, irmãos, vamos nos esforçar, primeiramente para limparmos os nossos corações. Por mais que o que você ouça venha em desencontro com tudo que você viveu até hoje, se esforce e limpa, para que você fique com a terra boa para receber a boa semente. Glórias a Deus. Quando nós estamos prontos, irmãos, para receber a boa semente, nós podemos dizer que começamos a combater o bom combate, começamos a completar nossa carreira, estamos guardando a nossa fé. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Agora guarde algo, irmãos. Fomos escolhidos, fomos pescados, vamos dizer assim, por uma rede onde existe o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Em outras palavras, hoje nós estamos na posição de um escolhido para o cesto. Glória a Deus. Porque a salvação, irmãos, além dela ser individual, ela é conquistada dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Eu posso estar salvo agora, mas daqui a 10 minutos, depende do que eu faço, eu posso não estar mais salvo. Mas guarda algo, irmãos. A gente está na posição de um escolhido para o cesto. Não significa que nós não vamos mais pecar, não significa que nós não vamos mais tropeçar, em alguns momentos cair. Porque nós vivemos num corpo corruptível, nós vivemos num mundo extremamente corruptível, nós somos sujeitos a tantas emoções. Mas o Senhor diz lá em Salmos 145, 14: o Senhor sustenta todos que caem, levanta todos os abatidos. Em outras palavras, se você hoje está numa posição de um peixe que está dentro do cesto, irmãos, que o Senhor Jesus te escolheu, o cair é do homem, mas quem te levanta é Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, irmãos, saibamos qual rede vai se achegar nas nossas vidas, saibamos avaliar se é o verdadeiro evangelho genuíno. E caso for, irmãos, não despreze o verdadeiro evangelho. Pelo contrário, esforça-te diante do verdadeiro evangelho. Glórias a Deus. Você vai perceber que quando você vai para Cristo, parece que tudo ao seu redor e todos se viram contra você. Se isso acontecer, põe o joelho no chão e fala: glórias a Deus que eu estou no caminho certo. Porque se todo mundo bater palma para você e falar: não, você tem alguma coisa estranha. Porque quando você é amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Amém, irmãos? E ainda que você venha a tropeçar, irmãos, o Senhor te sustenta. O conselho de hoje para a igreja é: estejamos vigilantes, irmãos.
porque a Bíblia diz que Ele virá num piscar de olhos, e cuidemos para que não sejamos lançados fora, mas sim apanhados para dentro dos cestos, porque muitos irmãos vão perceber que não foi apanhado para dentro do cesto só naquele grande dia, irmãos. Tem até um versículo que diz: em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz curas. O que ele falou? Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, como foi falado. Glória a Deus. Irmãos, eu faço uma reflexão. Hoje nós podemos dizer, irmãos, que nós somos pessoas privilegiadas, porque avalie a rede que nos pescou. Olha o evangelho que nós estamos aprendendo hoje. Basta a gente querer praticar. Amém, irmãos? Hoje também, todos nós, sem exceção, como diz naquele versículo, muitos são chamados. O Senhor Jesus está chamando a todos nós, irmãos. Cabe a cada um de nós saber se nós vamos querer ser apanhados ou não. Em outras palavras, dentro de você aí fala: eu vou começar a praticar tudo o que é ensinado, porque o fim está próximo, irmãos. Olha os sinais que estão se achegando. Por isso, tome uma decisão nas suas vidas, eu tomo uma decisão na minha vida, nós tomamos uma decisão nas nossas vidas. Ou a gente agrada o mundo, ou tudo que nele existe, ou nós agradamos a Deus. Ou eu fico no mar, ou volto para o mar, ou eu me esforço para ir para dentro do cesto. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele não quer nos dividir com ninguém. Você sabia que o Senhor Jesus tem ciúmes dos dele? Ele tem ciúmes de você quando você se relaciona com pessoas que não vivem o mesmo que você vive, o mesmo evangelho que você vive. Ele tem ciúmes de você e quer salvar a tua vida, irmão. Quer um lugar no cesto. Pratique o que diz em Mateus 16, 25, 28, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quer ganhar a sua vida, irmãos? Perde ela. Ainda que você desagrade a tudo e a todos, não desagrade o nosso Senhor Jesus. Porque no dia da angústia, no dia mau, como foi apregoado hoje aqui, nem tudo nem todos podem te tirar de lá, mas o Senhor Jesus pode te estender a mão e te tirar de lá. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amém? Aonde que a rede é lançada, irmãos? E quem é que habita no mar? A besta. Quem mais habita no mar? A serpente tortuosa, o leviatã. Logo a gente tem que lançar a rede para aquele que está vivendo um tempo do quê? De engano. Aquele que está mergulhado em águas salgadas. Muitos dizem: você está vindo pescar no aquário. Não, estou lançando a rede aonde, irmãos? Não tem essa. O fato de estar dentro de uma igreja não necessariamente significa que ele está na fonte que vem do trono. Ele pode estar numa fonte que não é uma fonte de água doce, mas é uma fonte de água. Lança a tua rede. Quem está no Egito está no meio de uma fonte de água salgada. Quem está numa igreja que estão pregando um evangelho deturbado, torcido, está numa fonte de água. Aonde está lá a besta, aonde está lá também o falso profeta, como nós já já aprendemos. Guarda algo que foi lançado, foi uma rede. Quando eu olho para a rede, eu olho para a malha dela. A malha dela, irmãos, dá para a gente comparar como uma teia. Por isso que a Bíblia fala da teia da iniquidade. A teia vem para prender, por isso que o Senhor fica: sai do meio deles. Não se prenda num jugo desigual com os ímpios. Aí o Senhor fala: sai do meio deles, sai do meio deles. Essa fala, sai do meio deles, irmãos, é a rede sendo lançada e sendo puxada para onde? Para a praia. O que está na praia? Olha a areia da praia.
Lembra da descendência de Abraão? Lembra onde João estava na mensagem apocalíptica? Ele estava na posição da onde? Da areia, da praia, do mar. Por isso o Senhor falou para Abraão que a vossa descendência seria como a areia da praia. Essa é a rede, sai do meio. Sai da fonte de águas salgadas. Sai de debaixo das obras da besta. Sai debaixo da comunhão com o falso. E vem para a posição da areia da praia, do mar. Só que a hora que ele chega aqui na posição da areia da praia, do mar, está resolvido tudo, irmãos? Não, aí ele vai separar o bom dos... Você sabe quem são os bons? Bem-aventurado é tu que tem fome e sede de justiça. Se saiu de lá, irmãos, para estar com os olhos na terra e não com os olhos voltados aos céus, pode ter certeza, vai voltar para a água... Vai voltar para a água do mar. Vai voltar onde estão pregando esse tipo de mensagem. Mas quem quer o reino de Deus e a tua justiça em primeiro lugar, vem para o cesto, irmãos. E eu louvo a Deus, porque quando começa a botar peixe no cesto, Jesus dá graças a Deus, ele faz o que com os peixes? Aí vem a multiplicação, sudecaia, ridecou, manai, decantas. A multiplicação está dentro do cesto, varão. A multiplicação não está lá no mar, não. A multiplicação de pães e peixes estão dentro do... Se não vir para dentro do cesto, não tem multiplicação. Não tem acréscimo. Quantos vêm aqui, mas não quer ir para dentro? Aí não dá. Aí não tem jeito. Guarda isso. A minha rede pode ser uma teia que prende as pessoas num jugo desigual com as infidelidades. Ou a minha rede pode ser aquela que tira da infidelidade, porque lá no mar está o espírito da iniquidade, e traz para a areia da praia, do mar, para a posição de filhos de Abraão. E o que Deus fez, irmãos, para ter aliança com os filhos de Abraão? Deus mandou Abraão circuncidar. E o que é a circuncisão, irmãos? É a remoção do prepúcio do órgão masculino, sexual masculino, fazendo aliança com a semente, porque do órgão sexual masculino sai o quê? A semente, aquela semente que é fiel e verdadeira. Por isso, mais para frente, o Senhor vai querer de mim, de você, a circuncisão de Corá, porque a semente vem, irmãos, para moldar a mente. E o Senhor fala, porque sobe ao vosso coração tais pensamentos. Não existe multiplicação se não tiver na posição se não se comportar como um servo bom. Por isso ele fala, sede fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Sede fiel no pouco. Talvez quando vem para o cesto, vem como o quê? Como são 5 pães e 2 peixinhos, vem com pouco, irmãos, mas a multiplicação vem a ponto, irmãos, de suprir toda a necessidade de quem está em volta, porque quem está no cesto divide. Quem está no cesto partilha. Quem está no cesto, irmãos, é levantado para o céu e é dado graça. E aí o que acaba sobrando para aquela pessoa? Ainda 12 cestos cheios. Porque o segredo da multiplicação é dividir aquilo que Deus tem reservado. Vocês entenderam? Sai do mar, sai do meio deles. Quanto Deus fica o tempo todo falando isso. Vem para a areia da praia, mas pelo amor de Deus, chegou na areia da praia. Eu tenho 2 caminhos para seguir, porque a verdade vai vir. A hora que a verdade vem, eu entro na bifurcação da bênção e da maldição. Eu posso voltar para o mar, ou eu posso vir para dentro do cesto. São as 2 posições que eu posso estar. Toda vez que o Evangelho vir e confrontar a nossa verdade de vida, nos posicionemos como os peixes que vão para dentro naquele dia ele vai separar os bons, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocar, entra no gozo do seu ou do meu, do nosso Senhor.
Amém. Glórias a Deus.